Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão de luz santa banhado. Nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo medo, vendo o céu ser aberto ao ladrão. Eis o fato que aos anjos assombra, ver o Cristo na cruz como réu. E o ladrão que com ele padece, conquistar a coroa do céu. Admirável profundo mistério, lava a carne da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça, que da morte nascer vida nova, e um amor que aos temores desfaça? Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal, congregai os nascidos da graça, pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte e brilhais com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. Aleluia. Salvai-me, ó meu Deus, porque as águas até ao meu pescoço já chegaram. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair e as ondas já começam a cobrir-me. À força de gritar estou cansado, minha garganta já ficou enrouquecida. Os meus olhos já perderam sua luz, de tanto esperar pelo meu Deus. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Ó Senhor, vós conheceis minhas loucuras, e minha falta não se esconde a vossos olhos. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Eu aflijo a minha alma com jejuns, fazem disso uma razão para insultar-me. Se me visto com sinais de penitência, eles fazem zombaria e me escarnecem. Falam de mim os que se assentam junto às portas. Sou motivo de canções até de bêbados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. Aleluia. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam.
e salvai-me destas águas tão profundas, que as águas turbulentas não se arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Não oculteis a vossa face ao vosso servo. Como eu sofro, respondei-me bem depressa. Aproximai-vos de minha alma e libertai-me, apesar da multidão dos inimigos. Vós conheceis minha vergonha e meu opróbrio, minhas injúrias, minha grande humilhação. Os que me afligem estão todos ante vós. O insulto me partiu o coração. Não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Aleluia. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Isto será mais agradável ao Senhor que o sacrifício de novilhos e de touros. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Aleluia. Céus e terras se alegram cantando aleluia, pela ressurreição do Senhor. Aleluia. Do livro do Apocalipse. Eu, João, vi ainda um outro anjo poderoso descer do céu. Estava vestido com uma nuvem e sobre sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol. Suas pernas pareciam colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo na terra. E gritou com voz forte, como um leão que ruge. Quando gritou, 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de falar, preparei-me para escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: guarda sob sigilo o que os 7 trovões falaram. Não o ponhas por escrito. Então o anjo poderoso que estava sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para sempre e criou o céu e tudo o que nele existe.
a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe. Acabou o tempo. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, vai se realizar o plano secreto de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na sua boca será doce como o mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações e línguas. Quando a trombeta ressoar, então cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou por seus servos, os profetas. Aleluia. Nos céus se mostrará o sinal do Filho do Homem, e hão de ver o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e com grande majestade, como ele anunciou por seus servos, os profetas. Aleluia. Dos sermões de Santo Efrem, diácono. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas, por sua vez, esmagou-a como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente, para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário, carregando a cruz, para satisfazer as exigências da morte, mas ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com a mesma arma, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. A morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se ele não tivesse carne. Por isso que desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a mãe de todos os viventes. Ela é como uma vinha cuja cerca foi aberta pela morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que pudesse provar de seu fruto. Então Eva, mãe de todos os viventes, tornou-se fonte da morte para todos os viventes. Floresceu, porém, Maria, a nova videira, em lugar de Eva, a antiga videira. Nela habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se a morte com sua habitual segurança para alimentar a fome devoradora, encontrasse ali, escondida no seu fruto mortal,
a vida destruidora da morte. Quando, pois, a morte engoliu sem temor o fruto mortal, ele libertou a vida e com ela multidões. O admirável Filho do carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte que tudo devoravam, também levou o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, tinha se precipitado no reino das sombras sobre outra árvore, passou para o reino da vida. Na mesma árvore em que fora enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor, a quem criatura alguma pode resistir. Glória a vós que lançastes a cruz como uma ponte sobre a morte, para que através dela as almas possam passar da região da morte para a vida. Glória a vós que assumistes um corpo de homem mortal, para transformá-lo em fonte de vida para todos os mortais. Vós viveis para sempre. Aqueles que vos mataram trataram vossa vida como os agricultores, enterraram-na como o grão de trigo, mas ela ressuscitou e junto com ela fez ressurgir uma multidão de seres humanos. Vinde, ofereçamos o grande e universal sacrifício do nosso amor. Entoemos com grande alegria cânticos e orações àquele que se ofereceu a Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio dela com a abundância de seus dons. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? O pecado é da morte o aguilhão. Demos graças a Deus Pai, que nos doou a vitória pelo Cristo, Senhor nosso. Aleluia. Movidos pelo Espírito de fé, cremos que aquele que a Jesus ressuscitou, com Jesus também nos ressuscitará. Demos graças a Deus Pai, que nos doou a vitória pelo Cristo, Senhor nosso. Aleluia. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova pelo amor do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.